Nós, morcegos, não somos maus. E vamos dizer por quê. Olá, queridos morcegadores! Bem-vindos ao 63º episódio do Morcegando, um cast para um bate-papo. Eu sou a bióloga Érica Munhoz e hoje a gente vai falar sobre morcegos, esses animais incríveis, mas muito mal julgados pelas pessoas. O Morcegando tem o objetivo de desmistificar os morcegos e cada episódio abordará um tema diferente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os parasitos dos morcegos. Bora então para o nosso bate-papo de hoje. Holy anagrams, what's the answer? Olha, se tem uma coisa que eu gosto de falar tanto quanto de morcegos, é sobre os parasitos de morcegos. Esse foi o tema da minha tese de doutorado que eu defendi no ano de 2017, onde eu investiguei a diversidade de espécies de parasitos de morcegos do estado de Minas Gerais. E se eu pudesse resumir para você sobre esse tema, é que a gente ainda não sabe quase nada sobre esse assunto. Mas vamos por partes, e primeiro a gente vai começar definindo o que é um parasito. Eu acredito que todo mundo aqui já deve ter estudado na escola, na disciplina de ciências ou de biologia, sobre o parasitismo, que é aquela relação ecológica entre seres vivos em que uma espécie, que é a parasita, se beneficia ao conseguir alimento da outra espécie, que é a hospedeira e é a prejudicada. E pensando nesse tipo de relação, a maioria das pessoas pensam no quê? Nos vermes. Mas nem todo verme é um tipo de parasito e a gente tem vários outros seres vivos que também podem parasitar diferentes tipos de hospedeiros. No caso dos morcegos, os parasitos podem ser basicamente classificados em 3 grandes grupos: os vermes, os protozoários e os ectoparasitos. No caso dos vermes e dos protozoários, eles são endoparasitos, ou seja, eles são encontrados dentro do corpo dos morcegos, como por exemplo no sangue, dentro dos órgãos ou dentro da cavidade abdominal ou torácica. Já no caso dos ectoparasitos, eles são encontrados fora do corpo do morcego, sobre a pele e entre os pelos do corpo dos morcegos, como por exemplo as pulgas e os carrapatos. E quantas espécies de parasitos de morcegos existem no mundo? Olha, eu não faço ideia, mas com certeza são milhares e milhares. E a gente não deve conhecer nem 0,5% disso. Infelizmente, eu não tenho como dar números nem aproximados, porque realmente nós não temos estimativas atualmente especificamente para os morcegos. Mas só para dar um exemplo, eu vou citar estimativas sobre vermes no geral, sejam eles parasitos ou não. Dentre os vermes, a gente tem aqueles vermes que são cilíndricos e os vermes achatados. Somente de vermes cilíndricos, até a década de 2000, existiam cerca de 30 mil espécies descritas, entre vermes parasitas ou não. Mas a estimativa é que o grupo tenha entre 500 mil espécies a 1 milhão de espécies. E, gente, isso é considerando somente os vermes cilíndricos. Ainda existem os vermes achatados e vários outros tipos de verminoides. Além disso, no caso dos morcegos, a gente ainda tem vários outros tipos de ectoparasitos e protozoários. Então, a gente não tem como estimar isso ainda porque a gente não conhece quase nada. O que eu posso falar é que no Brasil, a gente atualmente tem cerca de mais ou menos 50 a 60 espécies de vermes conhecidas entre os morcegos, cerca de mais ou menos 130 espécies de ectoparasitos e mais de 15 espécies de protozoários em morcegos aqui no Brasil. Mas esses números, gente, não são nem a pontinha do iceberg. A gente tem muito, mas muito mais do que isso. Só que a gente não sabe, a gente não conhece por falta de financiamento de pesquisa. E isso não acontece só com os parasitos dos morcegos. Isso se aplica à grande maioria das áreas de estudos envolvendo parasitismo, seja ele de plantas ou de animais. Ah, Érica, mas estudar verme
pulga, protozoário de morcego. Por que isso é importante? Por que os governos deveriam financiar pesquisas com isso? Por várias e várias razões, morcegadores. A primeira delas é para a gente conhecer a real diversidade de espécies que a gente tem no mundo. Tem alguns bichos que a gente não conhece porque eles vivem dentro de outro bicho. E se a gente não estuda, a gente provavelmente nunca vai conhecer e nunca vai entender a importância deles. E isso me leva às outras grandes razões da importância de se estudar os parasitos, que é entender o hospedeiro. Gente, é muita coisa que dá para avaliar sobre o hospedeiro quando a gente conhece bem os seus parasitos. Quando a gente entende a diversidade de parasitos de morcegos, por exemplo, a gente consegue esclarecer várias questões sobre a ecologia, a evolução, o comportamento e a biogeografia desses mamíferos de uma maneira muito mais completa em comparação com trabalhos nos quais os parasitos são ignorados enquanto objetos de estudo. Quando a gente estuda os parasitos de animais silvestres, a gente é capaz de entender, por exemplo, fluxos migratórios e de dispersão dos animais, a composição e as alterações das dietas desses animais, os hábitos e os padrões comportamentais dos hospedeiros e até a saúde desses hospedeiros. Gente, é muita coisa que dá para a gente estudar e entender melhor sobre os hospedeiros quando a gente estuda os parasitos. Então eu vou dar alguns exemplos de algumas perguntas que os parasitos poderiam nos ajudar a responder sobre os hospedeiros. Então, por exemplo, imagine 2 morcegos que se alimentam de insetos, mas a gente não sabe exatamente quais são esses insetos. Daí, quando a gente avalia a diversidade e o padrão dos vermes desses morcegos, a gente pode descobrir quais são os tipos de inseto que eles comem, porque dependendo do verme, esse verme pode utilizar alguns insetos específicos como hospedeiros intermediários nos seus ciclos de vida. Então, esse é um exemplo de como a gente pode investigar a dieta dos morcegos através dos seus parasitos. Agora imagine, por exemplo, esses mesmos 2 morcegos que se alimentam de insetos. A gente já sabe que os 2 comem mariposas e besouros, mas será que é na mesma proporção? Daí, sabendo que tipo de verme está mais relacionado a que tipo de inseto e sabendo a prevalência desses vermes nos morcegos, a gente consegue saber qual é a proporção dos insetos na dieta desses morcegos, se eles comem mais besouro ou se eles comem mais mariposa. E a partir disso a gente pode entender melhor sobre o comportamento alimentar desses morcegos. Outro exemplo que poderia ser explorado é: será que a espécie que se alimenta mais de mariposa do que besouro lá no Amapá também apresenta o mesmo comportamento alimentar lá na Bahia ou no Paraná? E como que fica essa diferença num mesmo estado entre áreas urbanas, rurais e silvestres? Tem diferença? Se tem diferença, a gente consegue avaliar essa relação do grau de parasitismo com algum impacto ambiental? Ou se tem diferença, o perfil de espécies de besouros e mariposas é o mesmo entre esses estados e diferentes tipos de ambiente? Qual que é o impacto disso do ponto de vista econômico nas plantações que são atacadas por mariposas ou besouros considerados pragas agrícolas? E o impacto disso para a saúde do morcego? Uma vez que os vermes consomem alimentos ingeridos pelos morcegos e, consequentemente, competem por esse alimento com o morcego, a presença desses vermes influencia o ganho de peso dos morcegos? Se influencia, qual que é o impacto disso para a reprodução ou para a saúde desse animal? Ainda pensando sobre os vermes, pensa, por exemplo, agora em um morcego que se alimenta de frutas. A gente sabe que a diversidade de vermes em morcegos que se alimentam de frutas é menor do que aqueles morcegos que se alimentam de insetos. Uma das coisas que poderia ser explorada nesse sentido é se alguma dessas frutas que eles consomem podem ter uma ação vermífuga e ajudar, sim, a busca de novos fármacos. Pensa agora, por exemplo, nos ectoparasitos.
Os morcegos podem ser parasitados por vários artrópodes, como pulgas, carrapatos, ácaros, moscas e barbeiros. E as espécies que ocorrem nos morcegos são tão especializadas em morcegos que elas não ocorrem em mais nenhum outro animal, só nos morcegos. Então, através desses ectoparasitos que são ultra específicos, a gente consegue entender os padrões de migração, de dispersão e de contatos entre diferentes populações de morcegos através de análises morfológicas e moleculares desses ectoparasitos. Além disso, como esses ectoparasitos se alimentam de sangue de morcegos, a gente consegue estudar, por exemplo, sobre os padrões de transmissão e circulação de micro-organismos, como bactérias, vírus e protozoários, entre os morcegos. Então tá vendo como que tem muitas coisas que a gente pode responder? É claro, gente, que várias respostas dessas perguntas vão depender demais do quanto a gente conhece sobre os parasitos dos morcegos. E aí que tá o problema. O problema é que a gente mal conhece a diversidade desses parasitos. Quem dirá responder algumas perguntas mais complexas sobre ecologia, biogeografia e comportamento dos morcegos. Mas é possível. Então, eu deixo aqui o meu convite a você. Caso um dia você queira estudar e trabalhar com morcegos, o campo da parasitologia ainda tem muito a ser explorado e vai ajudar a responder várias coisas importantes sobre os morcegos. Hoje o Morcegando vai ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, envie um e-mail para morcegandocast@gmail.com. Siga também as nossas redes sociais através do @morcegandocast para outros conteúdos exclusivos dessas plataformas e nos ajude a espalhar a palavra dos morcegos por aí. Um bete abraço e até mais!